força do bem, que eu me aperto e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem, meu maior poder, é na força do bem que eu me aperto e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, de um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, de um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Glória
Paulinha, eu vou pedir para você fazer a página e a prece hoje. Pode Tá ser? bom, pode ser. Senhor Jesus, querido amigo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, agradecendo, como sempre, essa oportunidade que a espiritualidade amiga, que coordena esse trabalho nosso, possa nos envolver a todos, pacificando os nossos corações, abrindo as nossas mentes para o entendimento, mas principalmente, Senhor, nos amparando para que possamos realmente fazer desses estudos, da leitura desses ensinamentos, um farol para as nossas vidas, um motivo de querer aprender apenas para crescer, para se melhorar. Então, Senhor, obrigada porque nos reúnes neste momento e nos sentimos profundamente felizes com esse encontro. Então, fica conosco, Senhor, neste momento e sempre que assim seja. Bom, o livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, a lição é a 133, Hegemonia de Jesus. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Bom, então, aqui, nesse versículo aqui, que Emmanuel destaca, né, no Evangelho de João, dizendo que antes que Abraão existisse, eu sou, né, a gente sabe que Jesus, como o governador da terra, né, aquele que participou diretamente da formação do nosso planeta,
E o nosso planeta tem tempo, né? A gente tem estudado aí e visto, né, a formação nossa, do nosso planeta com mais de 4 bilhões de anos. Então, o Cristo já é, já estava, né, aqui, né, nos aguardando, né, é, formando esse planeta, essa nossa casa. E então, logicamente, ele quando fala lá os doutores lá da lei, ele fala que muito antes de Abraão, né? Então, dessa sua importância, né? E da sua condição diante também dos ensinamentos lá que deles, né? Que ele era o Messias, né? O Messias aguardado, né? Entre os judeus. Mas então Emmanuel vai mostrar aqui, né? Que não tem como localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. Qualquer personalidade humana é uma coisa que ele não é, né? Ele faz aqui a menção aos grandes filósofos, às grandes personalidades que passaram, né, pelo nosso planeta, mas sabemos que todos eles são emissários, né, do Cristo, né? Vieram aqui cumprir a sua palavra, né, de redenção nossa, né? E cada um trouxe uma mensagem é, concernente, né, à sua região, mas nada, então não se pode comparar, não é, a figura de Jesus com nenhum desses filósofos, né? E ah, a gente vê, né, todos esses grandes sábios, esses filósofos, traziam o ensinamento brilhante, né, mas o exemplo mais puro e mais perfeito veio na chegada do Cristo, né? Aquele que falou e exemplificou foi aquele que estava, vamos dizer assim, uno com o Senhor, né? Como Jesus, se eu e o Pai somos um, né? E então ele é o enviado de Deus, né? Diz que veio abrir os caminhos novos, realmente, né? Uma mensagem totalmente revolucionária, né? E não foi à toa que ele foi condenado, né? Incompreendido, condenado e hoje ainda, né? Se a gente pegar a palavra do Cristo, o exemplo, nós ainda estamos muito, muito, muito distantes de compreendê-lo, de senti-lo, né, verdadeiramente. As nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas encarnações são prova de que a gente ainda está distante desse exemplo, né, desse amor que veio, né, para nos envolver. E aqui Emmanuel compara, né, os filósofos como satélites, né? Tem aquela luz que não é uma luz, a luz Não é deles, é do astro brilha, maior, que é do brilha, Cristo. não até é deles, mas é uma luz que é como assim, refratária, ela tem desvios, ainda apresenta características assim, ainda falhas, né, e tudo. Mas o Cristo não, ele coloca o Cristo como o sol, né? Temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece, né? Então, eu acho que mais do que nunca a gente precisa
se agarrar a, a esse evangelho, né? Tentar trazê-lo, né, para dentro de nós, porque a gente às vezes se sente, eu não vou dizer desamparado, mas como eu, né, por exemplo, como fraquejo muito, né? Então sinto assim em momentos assim um desânimo, né? Como agora, eu acho que todos nós, né, estamos atravessando um momento de muita tristeza. E aí a gente precisa mesmo buscar essa luz, esse evangelho mais do que nunca, né? Como diz que o cristão não pode ser triste, ele não pode se entristecer com as coisas do mundo, a gente tem que buscar, né, o entendimento na doutrina espírita e saber que tudo está sob o controle, né? E é assim, a gente vai caminhando até que um dia a gente possa fazer desse planeta o planeta que ele guardou para nós, né? Podem falar. Eu acho que se a gente pensar que o nosso planeta tem quase 5 bilhões de anos, 4,6 bilhões, 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 bilhões de anos, né? E que a vida é relativamente recente, não é? A vida humana, e que esse Cristo ficou preparando a nossa morada, esperando pacientemente que o planeta se tornasse favorável e apresentasse condições para o nosso desenvolvimento, para a nossa chegada. E se isso levou bilhões de anos, gente, nós nos desesperamos diante das circunstâncias e sucessos do nosso século. A gente não sabe, não tem esse entendimento de olhar mais distantemente e de perceber que a evolução é morosa, é lenta, levamos muito tempo para amadurecer do ponto de vista espiritual, não é? Mas eu achei interessante que ele usa antes que Abraão fosse, porque Abraão é considerado o maior, né, para os judeus até a chegada do Messias. O nosso pai Abraão, Abraão é considerado assim, patriarca, né, deles, né, o né? patriarca do povo, não É. é? E aí, antes que Abraão existisse, eu sou, ele não disse, né, eu sou, ou seja, eu não estou, ele era o Cristo, aquele que já há bilhões de anos laborava, trabalhava para nos preparar a moradia. Então, toda vez que eu penso nisso, eu penso na grandeza desse amor, na sabedoria e da nossa, como nós somos acelerados, apressados, impacientes no nosso caminhar, impacientes assim, porque a gente quer logo que tudo se resolva, quer que as coisas se encaixem, quer que tudo no toque de mágica, nosso planeta se transforme num paraíso que a gente ainda não merece. Que se nós merecêssemos, ele o seria, com certeza, né? Bom, um minutinho, alguém gostaria de tecer um comentário? E só para mostrar que todos esses emissários do Oriente e do Ocidente, todos, embora vindo com formatação diferenciada, eles eram trabalhadores do Cristo, e haja vista que, digamos assim, a frase modelar básica de todas essas filosofias religiosas, do budismo, do hinduísmo, do Alcorão, todas elas, no fundo, elas se prendem a esse conceito do amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos, né? Com outras palavras, mas se a gente for reler, né, a gente vai ver a similitude da base do princípio da fraternidade, né?
Alguém mais? Não? Bom, Eu só Verônica, queria, é, fala. eu só queria comentar aqui que a Glorinha falou da tristeza, né? De a gente ver ainda tantas situações aí no nosso mundo, né? Que a gente pensa assim, nossa, como é que em pleno século XXI a gente ainda tem, né? Essas situações aí graves, igual a guerra e tudo. Mas eu gosto muito de quando eu escuto, né? Igual nos estudos do Haroldo, ele volta e meia, ele menciona isso, né? Se a gente pensar em termos de eternidade, né? É realmente muito breve. O período, né, mais difícil, evolutivo nosso, é muito pequeno, né, em vista da eternidade. Então, daqui né, a alguns milhões, bilhões de anos, a gente não vai nem mesmo se lembrar, né? Vai ser difícil até para nós nos lembrarmos dessa época, né? Então fica assim, igual você está falando aí, fica uma coisa até breve. Pouco tempo, na verdade, a gente fica nessa fase mais sofrida, em vista do que nos aguarda, né? Para frente aí, que como o Cristo mesmo colocou, né? Que ele está preparando para nós aí o que vem adiante, né? Isso mesmo. Bom, então nós vamos começar. Gracinha, você gostaria de ler hoje? Nós estamos ainda no primeiro capítulo, o psicógrafo, observação perfeita. Você está sem som, Gracinha. Gracinha, você está sem som. Para gente, você continua sem som. Vou pedir a Maitê para começar enquanto você se organiza aí, tá bom? Maitê, você pode começar? Agora Observação tá certo. perfeita. Isso. Quer ir, Lari? Pode ir, Tá depois eu bom. leio. Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo-me o assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço da edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Desculpa, né? Eu botei a ênfase errada. Então, acredita que o intermediário possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado, e ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores do nosso plano.
Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculos de Nisei, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por sua influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Parar, Para Maite, que aqui? na realidade tinha que ler Para. só um parágrafo de cada vez, que é bem complexo. Vamos É muito trabalhar um complexo. parágrafo de cada vez, é. É muito, muito complexo. E tá. Então, né, o André estava bastante, como é que posso dizer, perplexo com tudo que ele estava observando, né? E assim, surpreso, né? Porque não imaginava talvez esse trabalho, toda essa interação que ele estava observando de uma forma bem forte, né? É, e aí, então ele começa a ser explicado sobre essa questão de como se dá isso, né? Como o médium pode ajudar a ser esse vetor, essa via, né? Então, que essa transmissão das mensagens de uma esfera para outra demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito, né? E aí o treinamento e colaboração espontânea facilita o trabalho, mas que isso não é automático, né? Então, né, ele fala em compreensão, requer compreensão, oportunidade e consciência, acho que também disciplina, né? E aí ele explica, que é bastante interessante, bonito o que ele está explicando aqui, que tem que haver uma preparação espiritual do médium, né? Que tem que ser uma coisa muito bem cuidada, né? Então, que as perturbações podem perturbação os perturbarem, mas um incidente qualquer pode perturbar o aparelhamento sensível, né? Então, aí ele começa a falar que o centro glandular está funcionando como uma fonte de energia, eletricidade, e quando está sendo feito o exercício mediúnico, a epífise ela fica bastante ativada. A glândula pineal e a epífise é a mesma coisa, né, Sim, Pepita? a mesma coisa. Tá. A gente, na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre a pineal, né? Porque era uma glândula que até pouco tempo, né? Quando o Chico trouxe, através dessa obra, toda essa descrição da glândula pineal, ou epífise, a medicina da época não dava valor nenhum a essa glândula. Achavam que ela era uma glândula, digamos assim, um resquício filogenético que não tinha, porque eles achavam que era apenas a glândula que controlava do crescimento, a inibição da sexualidade até a puberdade. E aí, a partir dessa época, ela começava a desenvolver eh, umas calcificações, que eles achavam que, por causa das calcificações, era uma glândula que que começava a degenerar a partir da adolescência, né? Mais propriamente a partir dos 7 anos. Coincidência ou não, é o período que o André Luiz coloca como sedimentação da encarnação, não é? Então, essa glândula, e aí ele vai dizer que essa glândula, a gente até colocou, mas a minha irmã hoje também está sem computador, está só no coisa, a gente colocou umas imagens, mas também nós colocamos aquela palestra do Décio, que ele apresenta as imagens com mais propriedade, Uhum. e ele vai falar que essa glândula, o Décio diz que é do tamanhozinho de um grão de arroz cozido, mais ou menos. Alguns autores dizem que é do tamanho de uma ervilha e que ela pesa, é mínima, ela pesa meio grama aproximadamente, porém que essa glândula é como a digital,
totalmente individualizada, diferenciada de cada pessoa, porque essa glândula tem a ver com a potencialidade espiritual, o desenvolvimento espiritual de cada ser. É como, digamos assim, a digital é única, a glândula pineal é única. Ela é a configuração dela varia de pessoa para pessoa, a quantidade dessas calcificações que o Décio coloca muito bem como biomineralização, assim como não é uma degeneração, mas é uma necessidade, e elas funcionariam como verdadeiras potências, digamos assim, magnéticas, no sentido de expansão e recepção de outras frequências que sintonizem com elas. Olha que coisa. Então, aqui o André Luiz está dizendo que essa glândula na epífise reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina, olha o nome que ele dá para essa glândula, potência divina dorme embrionária, ou seja, a pessoa que ela é voltada exclusivamente para a vida do aqui e agora, do consumismo, da materialidade, da sexualidade, enfim, nós bloqueamos, ou, digamos, se a pessoa tem essa glândula meio ativada, pode ter, mas se a frequência dela não for boa, ela vai ser explorada por outros seres com frequências inferiores, e aí a gente vai ter problemas sérios, porque é como se fosse o nosso radar psíquico, a nosso, nossa antena, digamos assim, e é muito interessante porque o Nostradamus, em 1640, quando ele estava dissecando os cadáveres, e que ele via que havia uma similitude entre a lateralidade direita e esquerda do cérebro, ele percebeu que bem no meio, no lugar mais protegido, teria essa glândula que ela era única. E aí foi que ele começa a perceber que ela devia ser o comando para ele. Nostradamus, em 1600, olha só, gente, como é que tem missionários do Cristo antecipando, né, que claro que não foram levados a sério, ele achava que ali era o comando da alma, né? E aí a gente vai ver, e o Décio ele vai colocar umas coisas muito interessantes, que ele vai falar dos 3 folhetos, você pode falar melhor do que eu, Maite, disso, embrionários, né? O endodermo, o mesodermo e ectodermo, não é isso? Exodermo, alguma coisa, que vão dar a formação, quer dizer, cada um desses folhetos vai formar determinados tipos de órgãos, e que na formação dessa glândula, que é tão mínima, tão mínima, tão minúscula, ela é composta pelos 3 folhetos embrionários. É o único órgão do corpo que tem a composição dos 3 folhetos, ou seja, ela é, digamos assim, como é que eu diria assim, afim com todos os órgãos do organismo. E ela vai comandar a hipófise, que para a medicina a hipófise é que controla todas as 8 ou 9 glândulas que a gente tem no organismo, né? Todas as outras glândulas. E aí ele vai colocar, só que acima da hipófise estaria a epífise, que estão próximas na localização. A hipófise fica mais abaixo, né? E aí é por isso que ela é conhecida para a espiritualidade como a glândula, quer dizer, controladora das controladoras. E ele vai dizer uma coisa muito interessante, porque quando, na década de 40 e pouco, que o Chico, esse livro vem a público, e ninguém sabia, né? Todo mundo achava que isso aqui era balela, que o Chico estava realmente equivocado, e só em 1958, se não me falha a memória, que o Lerner vai descobrir a melatonina como uma secreção dessa glândula.
E a partir disso daí é que eles começam a pesquisar, e segundo o Décio, em 1900, em 2018, quando ele fez essa palestra, ele disse que naquela época já tinha 28 mil, mais de 28 mil artigos publicados sobre essa glândula, que ela passou a ser realmente a estrela, dada que todo mundo está percebendo da importância dessa glândula no comando de tudo. E aí a gente começa a entender o seguinte: nós mentalmente mal, ou seja, porque eu estou triste, porque eu estou preocupada em excesso, porque eu estou deprimida, porque eu só estou focada em assuntos menos elevados, porque eu estou voltada só para a crítica. Se eu estou concentrada só nisso, se essa minha antena vai atrair pessoas que estão na frequência magnética desses meus sentimentos, digamos assim, ou depressivos, ou desorganizados, ou desequilibrados, eu estou atraindo um universo de outras frequências que estão compatíveis com essa minha frequência. E aí eu adoeço. Simples assim. E a gente está demorando tanto tempo, para a gente descobrir algo tão fundamental. Quer dizer, muita gente já disse, somos o que pensamos. É verdade. Então, aonde se demoram os meus pensamentos, as minhas ideias, aonde eu fico mais tempo, não é? E aí a gente vai vendo a importância dessa coisinha. Hoje fica mais fácil da gente entender, né, gente? Porque o Décio diz uma coisa muito interessante, que os cientistas achavam também que ela era uma degeneração, degenerescência, não sei como vocês... É, Como se fosse um resquício, né? Um o resquício evolutivo. resquício filogenético, né? Aí ele vai dizer por quê. Eles encontraram em animais menores, né, glândulas pineais de maior tamanho. E em nós, ela é muito Pequenininho. menorzinha. Mas aí, se a gente hoje fica mais fácil de entender, que, digamos assim, nos primórdios da informática, nós tínhamos computadores gigantes que não faziam a metade do que um celularzinho mínimo faz hoje. E aí a gente consegue entender o que pode ser a potencialidade de um chip mínimo. É um chip, gente, é um chip. E tem gente que consegue acionar o nosso chip. E aí faz um estrago danado. Então a gente tem que proteger o nosso chipzinho, a nossa antena. Como ele diz aqui, é a potência divina. Potência divina. Como está a nossa potência divina? Adormecida, porque ele diz aqui, na maioria dos homens, ela dorme embrionária. Então, eu acho que a gente tem que, estou colocando assim bem, até porque eu também não saberia explicar de outra maneira, né, gente? Talvez a Maitê saiba mais, que ela é dessa área, mas eu digo assim, eu estou colocando assim, no feijão com arroz e trazendo para a nossa vida prática. O que eu preciso aprender a respeito dessa glândula, a respeito dessa sintonia finíssima, finíssima. E eu digo mais, em determinados momentos, quando a gente faz uma prece sentida, a gente sente quase que instantaneamente o retorno. Quase instantaneamente o retorno. Então, esse chip, essa antena, não sei qual o nome que daríamos, gente, é algo assim assombroso. Agora, imagina no futuro, quando nós ativarmos de verdade essa glândulazinha mínima. Quando os nossos cristais, né? Aí ele vai falar que o Luiz Sérgio, da Universidade de Campinas,
ele vai falar. Eu há muito tempo andei assistindo umas palestras dele que eu achei bem interessantes, porque ele também se especializou nessa glândula, mas mais propriamente nos hormônios produzidos por ela, etc. e tal. E aí ele vai falar que nessa região próxima aí, a essa glândula pineal, há uma concentração de células-tronco. Eu achei aquilo tão interessante, sabe por quê? Que eu fiquei pensando, pode ser que eu esteja, né, porque eu sou realmente bem, bem primária nisso aí, né? Mas eu fiquei imaginando, célula-tronco são as células que têm a capacidade, não é, de assumir a posição de quaisquer outras células e se adaptarem e regenerarem, né, tecidos doentes. Se há uma grande concentração de células-tronco próxima a essa glândula, a essa potência, ora, o que acontecia? Jesus colocava a mão na cabeça, a pessoa dá o passe, e às vezes a pessoa tem uma melhora fantástica. Será que a gente não está também ativando essas células que estão aí, tronco, e deslocando-as, né? Porque é tudo eletricidade e magnetismo, gente. Por que essas, com uma grande concentração de células troncos, estão aí exatamente próximo a essa célula, próximo aqui no diencéfalo, a essa célula, a essa glândula? Não é tudo assim muita coincidência, gente? Isso aí quem falou foi o Luiz Sérgio. Ele não disse que esse lance do passe sou eu que estou dizendo, para depois eu não estou falando uma bobagem, então a bobagem é por conta da Pepita, mas para mim faz sentido, né? O Wellington já está rindo, estou falando bobagem, né, Wellington? Alguém gostaria? Só estamos no primeiro parágrafo. Pepita, Pepita, bobagem nenhuma. A nossa cabeça, conforme você vai explicando, não sei os outros, mas vai clareando de uma forma tão grande e outros raciocínios vêm chegando. É muito interessante essa sua linha de raciocínio, muito boa. Pepita, você explicou super bem. Eu sinceramente, não, para qualquer explicação maior, eu teria que estudar de novo. Já estudei fazendo cursos de doutrina, etc. Até tive que dar uma aula sobre a pineal. É lindo essa história, mas não fui a fundo como você foi nessa Não, nessa eu não fui eu que fui a explanação e fundo, não. conhecimento. Estou Não, mas você foi repetindo a o que os fundo, você estudou. estudiosos falam, né, gente? Isso. Mas então, você estudou muito. Esses cristais oxapatita, né? Eu acho que são os Isso, cristais, o oxapatita. mineral. Isso. E, não, eu acho que é incrível mesmo isso, e assim, ser como se fosse um centro captador, né? Exatamente. Não, captador e De todo o difusor, né? Isso, e difusor, Agora, das células-tronco, a única coisa que eu penso, mas não sei também, tenho a menor ideia, eu nem sabia que tinha célula-tronco em volta, é que pode ser também que é uma coisa tão nobre que você tem um tecido ali pronto para regenerar, entendeu? Num momento se houver algum dano àquela região, regenerar, propiciar a Também, regeneração, né? Porque também. os estímulos que ela faz pelos hormônios são muito mais rápidos para estimular, talvez, outras células-tronco em outros lugares do que elas irem pela corrente sanguínea, sair do cérebro. Tudo isso é um Uhum. trajeto bem complicado. É, Mas eu não sei, a gente não sabe. Mas é muito é. legal, muito bonito, realmente, Acho que muito a Verônica interessante. quer falar também. Fala, Verônica. Não, eu só deixei com o microfone aberto porque no celular eu tenho dificuldade de conseguir. Mas eu até arrumei um livro aqui emprestado aqui, tá? Que maravilha! Mas gostei de ver que você estudou bastante biologia. Parabéns. Não, Foi quem uma aula estudou de biologia biologia é a excelente. Maitê. Não, mas eu não Você. estudei isso. Não, mas tô falando Faz da muito sua tempo que eu fala. estudei biologia. Nem sei quando eu fiz faculdade se a pineal era famosa já. E agora realmente eu trabalho com biologia molecular de plantas. Então, mas é lindo demais. E esse texto todo dele está lindo e a sua explicação foi muito boa, excelente. Eu acho que com muita propriedade, Pepita. Que bom. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa desse parágrafo, para a gente ir para o outro parágrafo, que a gente agora tem que tentar destrinchar o outro. Eu só queria lembrar aqui com a
seus links aí, né? Muito bem colocado realmente. Como o Elton falou, a gente vai acompanhando o raciocínio. E lembrando, é só a questão, né? Igual você falou, é um chip mesmo, porque quando a gente pensa em restringimento, por exemplo, do perispírito, vira aquilo ali mesmo, né? Uma coisa pequena, um chipzinho. Isso que, na verdade, acho que a gente é um chipzinho. qualquer forma também, isso tudo que ele falou aqui com tantas coisas, né? Tudo isso, Voltou. Pepita caiu. É. Pepita caiu. Ah, Pepita caiu. Voltou. Pronto. Ó, voltou? voltei. Olha só. Glorinha, Pronto. Verônica, vocês qualquer coisa dão um conhecimento aí, porque aqui em Macaé é um problema. Continua a ler, então, Pepe? Não, eu queria que você Ou quer que fale mais? Falar outro trabalhar, parágrafo, né? Um não, eu pouquinho? queria trabalhar esse Falar Coloque do alguém como Tem que esse acabar, segundo tem que acabar parágrafo. esse parágrafo aqui. Isso. Tá. Verônica, Então eu você vou só comentar. quer comentar o segundo? Ah, desculpa. A Coloque Pepita alguém tá como qual caindo de anfitrião, novo, Pepita. gente. É para ler? É para É pra comentar. Não, É para comentar comentar. esse segundo Tá. parágrafo, a operação da mensagem. Pode comentar, Verônica. A Maitê acho que queria comentar alguma coisa. Tanto faz. Não, eu ia comentar, mas tanto faz. Como a Verônica tá. Não, pode falar, Maitê. Não, O parágrafo aí- que você leu, é- pode falar. também não sei nem se eu vou acrescentar muita coisa, só mesmo que aí então depois ele começa a falar que viu, né, essa luminosidade cada vez mais intensa sair do intermediário, no caso do médium, percebendo então essa função tão importante nesse momento especificamente da interação. E aí esse é outro parágrafo que vem a seguir, falando que para a mensagem acontecer entre os trabalhadores encarnados, que tem, né, entre os trabalhadores encarnados e os espíritos que estão coordenando, passando a mensagem, etc., que tem que haver todo um preparo, todo um trabalho que bastante grande. E assim, muitas vezes o trabalhador, muitas vezes não, né? Praticamente sempre o trabalhador encarnado, ele não tem consciência de todas as coisas que estão acontecendo, que prepararam ele para aquele momento, para que isso possa acontecer, né? Então ele compara até com uma criança, né? Mas então explicando uma coisa bastante importante, e aí todos os trabalhadores têm que ter isso em mente, né? Que muito antes da reunião, então não adianta ele passar um dia estressado, se alimentar mal, discutir no trânsito, brigar com o filho, sei lá, e vai para a reunião, agora vou meditar um pouquinho, vou fazer uma prece e pronto, né? Que isso daí tudo já traz, se ele tiver um dia desse tipo, isso tudo já vai atrapalhar muito todo qualquer trabalho que ele venha fazer, né? E mostrando também que todo o grupo, né, do plano espiritual já está trabalhando com esses servidores, trabalhadores, muito antes da reunião, né? Então, eles já estão dando uma atenção especial aqui, como eles falam, para evitar justamente que as pessoas comecem a ficar com esses pensamentos grosseiros. Então, tem vários operadores do plano espiritual que já estão trabalhando com esses médiuns, né? E, além disso, da parte, digamos assim, dos pensamentos, do que fica irradiando na mente daquela pessoa, eles também trabalham o organismo todo, no corpo da pessoa, né, de uma forma sistêmica, para que, durante o processo, eu não sei muito bem o que são o tigroide com corpúsculo de Nicei, isso eu não sei. Maitê, Mas, vocês estão me sim, ouvindo? Tá. tô, Então, sim. eu fui procurar mais ou menos ver, mas eu não sei se eu sei explicar direito. Aí ele vai falar de uma substância que ele vai falar dos biófilos,
bióticos, que ela vai para os dendritos dos axônios, das células nervosas, para os terminais, e elas, digamos, teriam a capacidade de maior conexão de uma célula com a outra, elas se conectam, não é? Pelo que eu vi no desenho, a gente colocou na semana passada também essa imagem dos axônios, daquelas células nervosas, daqueles dendritos, né, nas terminações, e que através desses dendritos eles passam essa substância, digamos assim, que vai ativar essa expansão, digamos assim, dessa energia, dessa eletricidade, dessa coisa através de todo o sistema nervoso. Ele vai dizer que isso aí não fica no axônio, só naquelas ramificações. E aí ele vai falar da adrenalina também, da Suprarrenal. suprarrenal. Resumindo, quem diz que foi para a reunião mediúnica e aí ficou mal, ficou depauperado, coisa e tal, não é verdade. Se a pessoa. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? Ou também já caí? Não sei. Ainda. Congelou. Congelei de novo? Congelou de novo, não? Acho que sim. Bom, Voltou. Pepita, eu posso congelou, colocar né? você, Maitê, Voltou. como co-anfitriã, porque eu acho que eu só posso colocar a pessoa que está no computador como co-anfitriã. Bota, não quer botar Oi? a Verônica? A Verônica está no celular. Tira a imagem, Pepita. É verdade. Tirei Tira a não. sua imagem, Pepita. É, porque vai ser menos, Pronto. necessitar de menos internet, Então, posso menos, colocar aí, menos megas vou aí. colocar você como Se você tirar a sua imagem, isso. Vocês estão me ouvindo? Pode colocar. Vou Sim, colocar você estamos, como estamos. co-anfitriã. Tá bom, tá bom. Bom, e aí eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, né, gente? Porque o pessoal acha que vai para a reunião mediúnica e aí eles preparam o médium antes da reunião. Aí aquilo que a Maitê falou é importantíssimo, porque o pessoal acha que vai chegar em cima da hora para a reunião mediúnica e está tudo ok. A reunião para o médium começa muito antes, né? Muito antes. Eu acho que eu já caí de novo. Caiu Não, não. Não? Estamos te ouvindo, Ah, estamos te estão me ouvindo. ouvindo? Ah, então, porque aí eu estou vendo vocês congelados, então eu estou ficando realmente preocupada. Mas aí vê se você tem mais alguma coisa ou outras pessoas têm, porque eu não sei se vocês, até que ponto vocês me ouvem ou não, para 12 colocar como. minutos, tá? 12 minutos. Ainda tem um tempinho. Pode acabar No- esse trecho aqui, Nos gente. 2 parágrafos seguintes, ele ainda fala sobre isso, né? Depois é que ele. É. O, E o eu que eu- acho que interessante também a associação dele, ele faz questão de lembrar que essa glândula, né, lembra, não sei, agora já não sei aqui se é mais à frente, que ele vai falar, né, da flor de lótus, das 1000 pétalas, porque esses chakras, eles não ficam fixos, eles são ativados, eles giram, né? Eles emitem energia, como se fosse realmente um centro de emissão de força. Então, eles não são estáticos, né? Nenhuma glândula, acredito que seja, nenhum chakra é estático, né? E aí a gente vê que, digamos, se a pessoa tiver problema em seja ele qual for, porque a gente fica imaginando aquela engrenagenzinha do relógio antigo, com aquele monte de rodinhas. Se uma emperrar, vai emperrar o fluxo todo. Então, se nós tivermos problemas em um dos chakras, nós vamos, de uma certa maneira, bloquear o fluxo de energia. E aí nós vamos ter problemas sérios de saúde por causa do desequilíbrio do fluxo das nossas energias. Gente, é para a gente pensar muito, porque eu acho que somos tão
como ele diz aqui, somos como crianças irresponsáveis com relação a nós mesmos, né? Ao nosso bem, ao nosso crescimento, ao nosso equilíbrio, à nossa saúde espiritual. E Ele vai interessante, falar muito no a gente, capítulo 3 ainda, gente, sobre isso. a gente vê, né, esse investimento que a espiritualidade faz no organismo, não é, do médium, você vê quanta coisa é protegida ali, né? Acréscimo de energia, né? Para que não perca isso, para que não perca aquilo, para que tudo, para que a máquina fique bem, o médium com aquele dispêndio de energia, de estresse, né? Porque a gente vê que não é brincadeira, né? A posição, né, ali do médium, né? E então é muita, como ele fala aqui, é adrenalina, não é? É uma série de coisas e tem que recompor o médium depois. Ele precisa recompor esse dispêndio de energia, quer dizer, está ali a espiritualidade amparando, né? Então, é como ele fala, não é uma coisa assim de estalar o dedo e acontecer, acabou, acabou, né? É toda uma, né? Por isso que, né, o médium também precisa fazer a parte dele, né? E todos na reunião mediúnica, né? Mas é isso. Talvez, Bom, né, Glorinha, justamente pela essa inconsciência da maioria, né, de nós, da gente não ter essas noções, sermos ainda tão ignorantes, né? Eles têm que cuidar mesmo, como falou aqui, né, como fossem crianças, né? Que é o intermediário, tem que estar ali com, né, com seriedade, com boa vontade, mas não sem conhecimentos profundos, né? Respeito de todo o mecanismo que envolve aquele ali. Então, fica. Eles têm que ter um trabalho muito grande nessa proteção, porque a gente não sabe se autoproteger muitas vezes, né, ainda, pelo desconhecimento, né, de todo o mecanismo. Porque eu acho que, né, partindo do princípio que todos nós somos médios, né, em algum nível, mesmo que a gente não tenha assim a faculdade ali, né, para uma reunião mediúnica, por exemplo, mas todos nós somos intermediários, por isso que a Pepi estava colocando ali que todos nós necessitamos de vigiar, né, prestar muita atenção no nosso campo, né, mental, no que a gente pensa, porque e realmente, a gente, quando um pouquinho já que a gente presta atenção, a gente vê que é isso mesmo. Nosso estado mental determina, né, né, o nosso modo de sentir, de viver, e a gente vê aí a questão da obsessão, né, como é que está grave, né, e as pessoas não têm noção de que estão sendo bom, envolvidas, né? bom. Tem só 7 minutos, a senhora do tempo já avisou. Então, Glorinha, por favor, cante para a gente poder fazer a prece. Então, vamos ver aqui onde a gente parou. Vamos Nesse começar aí nesse instante, nesse instante. instante. Nesse instante, é. Tá bom. E o capítulo seguinte todo é a epífise, né? É. Não, a epífise continua no capítulo 2. Então, Gente, a gente é só isso aí. fez 2 Aqui é só a parágrafos. introdução. Foi só a introdução, é. É. Estiveres agora, nosso bom Deus de parte,
pensa. Nosso bom Deus te use, onde te encontres na vida, que Deus te ilumine, com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use, onde te encontres na vida, que Deus te ilumine, com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. Peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Verônica, se eu cair, você assume a prece, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Tá. Estamos. Então, eu acho melhor, que eu acho que está caindo, né? Verônica faz a prece, mas eu gostaria de pedir hoje, especialmente, pela irmãzinha da Lore, a Diva Grissambo, no Pode hospital, fazer, Pepita, tá boa. no Para mim Hospital não tá das grandes coisas, não. Clínicas, Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bloco B, CTI, Corredor C, quarto 725, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu também, nesse momento, penso na nossa irmã Celeste Regina, que se encontra no Hospital Rios Dora, aqui na freguesia Jacarepaguá, no seu esposo, Euclides, que também se encontra extremamente abalado. Peço, Senhor, que possas socorrer esses irmãos, para que eles se sintam confortados, para que eles se sintam mais serenos, conscientes de que estás no leme de suas vidas. Ampara-os, Senhor, ampara todos os companheiros que possam, em espírito, estar vinculados a eles, que eles também possam ser socorridos. Peço também, Senhor, que abençoes a todos os lares, a todos nós que aqui estamos, que ainda não aprendemos a valorizar devidamente a oportunidade da vida, a oportunidade desse corpo, instrumento de crescimento e de aprendizado. Peço também, Senhor,
pelo lar que neste momento me acolhe, pelos meu filho, sua esposa, sua filhinha. Peço por todos esses irmãos que aqui estão, que eles possam ser amparados, que eles possam ser tocados em seus corações. E assim, mestre querido, muito, muito gratos por todas as bênçãos que nos concedes diariamente, pela oportunidade de estarmos junto a esses amigos tão queridos, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, pedimos ainda pelos nossos amores que já se encontram na pátria espiritual, pedimos pela nossa irmãzinha Natane, para que a fortaleças e ampares. E assim, mestre, muito, muito obrigada. Que assim seja. Não falhou.